Muito bem, pessoal, estamos começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 9 de fevereiro, 7h02 da manhã, ao vivo horário de Brasília. Um programa hoje mais do que especial, porque, além de tudo, sextou, começou o carnaval, então a gente vai fazer hoje um grande resumo do que aconteceu no Brasil ontem. Como vocês sabem, como todo mundo acompanhou, uma grande operação da Polícia Federal para confirmar muita coisa do que vinha sendo falada, mostrada, provada, assinada em cartório, com imagem, com print, com tudo. A gente vai mostrar tudo para vocês hoje aqui. Eu sei que muita gente acompanhou o noticiário de ontem, saiu muita coisa, a coisa muito quebrada, muito fragmentada, muitos personagens, muita coisa aconteceu. Eu vou tentar trazer para vocês hoje aqui as coisas principais que foram levantadas ontem pela investigação da Polícia Federal. O sigilo das cautelares do Alexandre de Moraes foi levantado, temos ali vários trechos importantes dessa investigação. Lembrando, não é tudo, porque a investigação segue sob sigilo, então nós não temos acesso a todo o material da investigação da Polícia Federal. No entanto, temos acesso a muita coisa muito importante. Então, vai chegando por aí, vou pedir por gentileza para quem puder, já por favor, tira 10 segundos, pega o link do Desperta, seja na rede social onde você estiver assistindo, nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube. Pega o link, compartilha com as pessoas que você acha que precisam assistir a este programa, porque quem não entendeu o que está rolando, eu sei que muita gente já entendeu, já sacou. O grosso da coisa já sacamos, não são, assim, digamos assim, não estamos falando de novidades, mas agora temos, como diz o nosso querido e amado César Calejon, muita materialidade nesse negócio, indícios e provas de tudo o que a gente vem denunciando aqui no ICL e o que muitas pessoas da imprensa vêm denunciando há um bom tempo. Uma tentativa de golpe de Estado no Brasil que culminou com o 8 de janeiro, mas como diz a Jandira Fegali, durante a CPI do golpe que teve no ano passado, o 8 de janeiro não surgiu assim num céu de brigadeiro. Não foi uma chuva que apareceu da noite para o dia. Então agora nós temos aqui um excelente histórico de tudo que aconteceu, reuniões, conversas de WhatsApp, falas de ministros, de militares, falas do Bolsonaro. Tentei separar aqui as coisas mais importantes, um resumo para vocês entenderem exatamente do que é que a gente está falando, para entender como as coisas vão caminhar daqui para frente. A investigação da Polícia Federal está indo para o final, a gente vai mostrar aqui também, não deve se alongar mais muito. Pelo que a gente viu ontem, a Polícia Federal já tem informações, dados e coisas muito concretas, bastante concretas, aliás. Então, como a gente vai ver no programa de hoje, essa investigação começa a arrumar para o seu final e depois disso a Polícia Federal vai oferecer essa investigação ao Ministério Público Federal e a partir disso, através da PGR, porque estamos falando de pessoas com foro privilegiado, o senhor Paulo Gonet será a pessoa, o homem que vai decidir o que fazer com tudo isso. Essa é a fase que a gente está agora. A investigação está em andamento, ela não foi encerrada, essas pessoas ainda não foram indiciadas, essa documentação toda da investigação ainda não foi mandada para a PGR, então a gente tem que esperar terminar, vai para a PGR, a PGR, o Ministério Público Federal, que sempre lembra que é o titular da investigação, né? O titular da ação penal, terá uma ação penal em relação a isso. Quem manda nisso é o senhor Paulo Gonet, a partir do momento que isso sair da mão da Polícia Federal, e aí decidirá o que fazer com esse farto material que foi levantado pela Polícia Federal durante a investigação em relação à trama do golpe que culminou com o 8 de janeiro. E depois disso, oferecerá ou não denúncia para o Supremo Tribunal Federal, que aceitará ou não a denúncia. Portanto, por um lado, estamos longe dessa história acabar. Por outro lado, na parte da investigação da PF, estamos muito próximo do fim da investigação, segundo traz a reportagem, uma apuração da repórter Natália Portinari no UOL. A gente vai mostrar para vocês hoje aqui, tá bom? Muito bom dia para quem está chegando por aí. Vai deixando seu like, vai assinando o nosso canal, comente nos nossos comentários também, compartilhe este programa com as pessoas que você gosta, que você ama, que você quer que saiam mais bem informadas daqui. Muito obrigado para quem nos acompanha pela TVT em São Paulo, na Grande São Paulo, TV aberta. TV aberta também estamos ao vivo lá na Bahia, pela TV Quirimurê, e estamos ao vivo em 2 emissoras de rádio, que são os nossos parceiros aqui. Então, muito bom dia para quem nos acompanha pelo bom, velho e amado radinho. Pessoal da Rádio Brasil Atual,
em São Paulo e Grande São Paulo, e também os nossos queridos camaradas e amigos lá da Rádio Heliópolis. Muito bom dia, Heliópolis! Vamos acordar que tem notícia hoje. Bom, o programa hoje vai ser mais ou menos monotemático, porque não tem muito como fugir disso. Agora, de madrugada, o jornal O Globo, através da apuração da repórter Bela Megali, trouxe trechos de vídeo de uma reunião, essa reunião é citada pela Polícia Federal, com alguns trechos transcritos também lá na documentação que foi liberada ontem. Isso está no inquérito também. Não está bem claro ainda se essa reunião seria a reunião que o Mauro Cid teria gravado, porque sim, há uma reunião que o Mauro Cid gravou, uma reunião de golpistas gravado, ou se essa é uma outra reunião que deu base também para a investigação da Polícia Federal. A gente vai tentar descobrir ao longo do programa aqui. De todo modo, vocês fiquem por aí, porque o ICL hoje vai até depois do meio-dia. Nós temos o Desperta agora, depois tem o ICL Notícias primeira edição. Eu estarei lá, aliás. Ontem o ICL fez uma cobertura intensa. Quem assistiu aqui, o ICL Notícias primeira edição foi espetacular. A notícia, aliás, da operação da Polícia Federal foi dada ontem muito cedo aqui no Desperta ICL, estava sendo apresentado ontem pelo nosso amado César Calejão, lá pelas 7h30 da manhã saiu a notícia, o César Calejão já deu no ar, explorou os primeiros fatos da notícia. O ICL Notícias primeira edição ontem foi, assim, um absurdo. Quem quiser ver, foi um show. Quero dar os parabéns para toda a equipe aqui, a galera que atuou nos bastidores, a galera que estava ajudando a apurar informação, o pessoal que estava ajudando a pegar as coisas que saíam, cortar, mandar os prints das conversas, mandar as coisas que estavam saindo pela imprensa, porque estava saindo tudo bastante picotado, digamos assim. Não era fácil montar a estrutura ontem, narrativa dessa história, para conseguir contar direito para vocês, mas ontem o ICL Notícias primeira edição foi assim, um espetáculo. Um espetáculo. E assim, né, gente? Não é que tem assim... Nós temos uma estrutura bacana no ICL, vejam só esse estúdio maravilhoso, por exemplo, temos um estúdio incrível em São Paulo, mas a gente não tem a super estrutura da grande imprensa, que quando sai, quando levanta-se o sigilo de uma documentação importante como ontem, os caras botam lá 7, 8, 9, 10 pessoas para ler, cada pessoa pega um pedaço, cada pessoa publica um pedaço de historinha no seu blog, e a coisa vai andando, é uma mega estrutura. A gente não tem tudo isso, mas olha, ontem, na moral, a gente não ficou atrás de ninguém. De ninguém. Apuração, agilidade, o programa foi super dinâmico, vários convidados, pessoas que vieram analisar, parlamentares. Hoje teremos também isso, sem dúvida. Fiquem por aí que o ICL Notícias primeira edição está super quente hoje também, vai começar daqui a pouquinho, também com apuração exclusiva do ICL, porque é isso que a gente faz, a gente apura, analisa, dá as notícias que a imprensa dá, confirma, reconfirma, fala que tá bom, fala que tá ruim, coloca a nossa opinião e lá navegar. E assim a coisa anda, tá bom? Então vamos lá, gente. Muita coisa por aqui. Vamos começar porque tem bastante coisa mesmo, inclusive vídeos. Fica por aí que a gente vai mostrar vídeos importantes hoje, que são os vídeos fundamentais para essa investigação. Bom, primeira coisa, apuração da repórter Natália Portinari lá no UOL. Polícia Federal chega em provas contra Bolsonaro e prepara fim da investigação. A Polícia Federal considera que com as provas que levaram à operação nesta quinta-feira, foi confirmada a participação de Jair Bolsonaro no comando da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2029 e a investigação, segundo a repórter do UOL, está prestes a ser encerrada. Para investigadores, as provas expostas na operação dessa quinta-feira confirmam os depoimentos da delação do ex-ajudante de ordens do senhor Bolsonaro, Mauro Cid, e colocam o ex-presidente no topo da cadeia de comando da trama golpista. Quando o inquérito for finalizado, a Polícia Federal irá encaminhar os indiciamentos dos investigados para a Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal irá indiciar todos os suspeitos sobre os quais, em seu juízo, há provas suficientes de que tenham cometido crime, e nisso a gente fala de Bolsonaro, de Braga Neto, de General Heleno, de outros militares, é muita gente que está envolvida nessa trama. Os crimes investigados são a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, 359L e 359M. São os artigos que possivelmente serão usados, os dois. Com pena máxima de 8 a 12 anos, respectivamente, além de associação criminosa. Isso aqui que pode complicar essa gente toda. Importante, tá? Estamos falando em 3 crimes aqui, nenhum dos 3 precisa ser consumado. Isso é importante. Ah, mas não teve o golpe. Ora, se tivesse o golpe, não teria investigação, não teria punição, não teria nada, não teria esse programa, não estaríamos nós aqui usando uma bela camisa do Paulo Freire, aliás. Porque só a educação liberta, só o conhecimento liberta, né? Olha aqui que beleza.
feito pelo meu amigo Luciano Seade, que me deu de presente. Ele tem uma máquina de fazer camisetas na sala da casa dele. Isso é o sonho de quem gosta de camiseta, né? Bonitona pra caramba, né? Então, ó, não precisa consumar. É como assim, tentativa de assassinato. Ah, mas não matou ninguém. Bom, mas tentou matar. Existem crimes que é assim. Sabia? Corrupção passiva e corrupção ativa, por exemplo. Você não precisa consumar a corrupção. Nem a ativa, nem a passiva. Se você aceitar promessa de, ou oferecer promessa, ou oferecer vantagens, já é crime. Então, o papo de que a coisa não se materializou é papo de que, 1, pessoas que não entendem do que estão falando, 2, gente mal intencionada, 3, as duas alternativas anteriores. Nenhum dos 3 crimes que são apontados, que serão possivelmente os crimes, a associação criminosa e os 2 que falam sobre a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, precisam de consumação. A mera tentativa é crime. Ah, mas eu não gosto disso. Tudo bem, então você pode mudar para outro país onde não é assim, ou você pode fazer uma luta política dentro, essa sim, das 4 linhas, para mudar a Constituição e o Código Penal. Por enquanto, é assim que a coisa é, tá bom? Então, esses são os 3 crimes que muito possivelmente essas pessoas serão indiciadas e aí veremos como serão as penas, eventualmente, se essas pessoas forem condenadas. Porque se nós tivemos gente aí que foi lá quebrar tudo lá em Brasília com condenação de 12, 14, 17 anos, eu quero imaginar onde vai parar essa gente toda que, na verdade, foram os mentores, foram os idealizadores. E ainda falta, porque isso aqui não está nessa parte da investigação, os financiadores. Há já investigações em relação a isso, e nessa própria investigação, em algumas falas ali, dessas pessoas que estão envolvidas na trama golpista, nós temos indicação bem clara. Inclusive, um dos investigados fala que quem financiou a coisa toda é o pessoal do agro. Isso está dito por eles, os mega empresários do agronegócio. Um mês atrás, aliás, nós tivemos busca e apreensão na casa de pelo menos um deles. Então a coisa deve andar por aí também. Essa investigação paralela dos financiadores continua, tá bom? São várias frentes de investigação. A gente está falando aqui apenas desse núcleo político, jurídico, militar que organizava o golpe para si. Vamos lá, então? Muito bem. Polícia Federal investiga se general preparou plano golpista à espera de decreto de Bolsonaro. A polícia investiga o comando de operações terrestres do Exército preparou um plano operacional para cumprir eventuais ordens que o Bolsonaro determinasse no decreto golpista, como, por exemplo, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Essa ideia de fazer uma intervenção no TSE já tinha aparecido na tal da minuta golpista lá atrás, a do Anderson Torres. Aquela minuta golpista falava muito mais especificamente numa intervenção no TSE, principalmente focando no Alexandre de Moraes, com o possível afastamento dele, prisão dele e quebra das suas comunicações. Isso é a primeira minuta golpista lá atrás. Eu vou trazendo os históricos aqui, tá, gente? Pra gente não se perder. As minutas golpistas são mais ou menos diferentes aí. O planejamento, segundo investigadores da PF militares ouvidos pela Folha, teria sido realizado e determinado pelo general Estevão Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira, então chefe do Comando de Operações Terrestres. Ele foi alvo de operação realizada pela PF ontem. São investigados também 2 oficiais que auxiliavam Teófilo no órgão, o coronel Cleverson Ney Magalhães e o tenente-coronel Guilherme Marques Almeida. Segundo as suspeitas levantadas por investigadores e relatos de militares, o plano do golpe considerava as minutas do decreto em discussão no Palácio do Alvorada, essa outro decreto que teria sido redigido principalmente pelo assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, o Felipe Martins, que está preso. Esse foi um dos presos ontem. E segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro teria operado edições nessa minuta golpista, teria feito edições na minuta golpista. Falar, tira isso, coloca aquilo e tal, porque inicialmente previa-se, segundo o rascunho inicial dessa minuta golpista, segundo o Mauro Cid, a prisão, por exemplo, de 3 pessoas, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco. Segundo o que saiu ontem publicado na investigação da Polícia Federal, o Bolsonaro fez alterações nessa minuta e manteve a prisão, que seria obviamente uma prisão ilegal, lógico, apenas do Alexandre de Moraes. E esse militar, o senhor Teófilo, ele seria o cara operacional, que colocaria operacionalmente tropas nas ruas, principalmente os caras chamados Kids Pretos. A gente vai falar sobre os Kids Pretos daqui a pouquinho.
Vamos lá então, andando lá para o Metrópolis, vamos ver o que trouxeram os colegas jornalistas lá, a Mirelle Pinheiro e o Carlos Caroni, que apuram lá na coluna Na Mira do Metrópolis. Golpistas tinham um núcleo de inteligência paralela para monitorar Alexandre de Moraes. E aí a gente vai lembrar da BIM paralela, BIM do Bolsonaro, o First Mile, que era o software que conseguia monitorar em tempo real onde as pessoas estavam, se elas estivessem carregando seus celulares, e mais, porque os indícios que se vê aqui, isso não foi falado ontem, mas vamos usar juntos o cérebro, tá? Vamos usar juntos o cérebro. Os indícios que nós temos aqui é de que aparentemente havia informações de dentro do STF para passar a agenda do Alexandre de Moraes para essa galera toda. Políticos e militares se organizaram em grupos para tentar supostamente dar um golpe de Estado. O objetivo, segundo a investigação, era manter o Bolsonaro no poder. E aí avalia-se a criação desses núcleos, seria núcleo operacional, núcleo jurídico, político-jurídico, núcleo militar. Então, vários núcleos que a PF separa aí para tentar entender melhor o que aconteceu. E aí, o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, de acordo com a investigação, esse grupo tinha a função de produzir, divulgar e ampliar notícias falsas para criar um ambiente para acabar com o Estado Democrático de Direito. Também havia o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Nisso está enfiado até o pescoço o senhor Braga Neto, mostraremos aqui também. É o cabeça desse núcleo. Tem o núcleo jurídico, que tinha a função de prestar assessoria na elaboração de minutas e decretos. A cabeça desse núcleo é o tal do Felipe Garcia Martins, o Felipe Martins, que foi preso ontem. A Mauri Feres Saad, José Eduardo de Oliveira, que é um padre, falaremos sobre esse padre e também depois falaremos sobre esse padre lá no ICL Notícias primeira edição. Sim, tinha até padre, gente. Tinha padre, tinha milico, tinha olavista. É assim, é um roteiro que, como dizem os colegas do ICL ontem no grupo de Zap que a gente tem, se você apresenta para um serviço de streaming esse roteiro, os caras abrem a porta, chutam a sua bunda e mandam você para fora, porque eles vão falar, isso não faz nenhum sentido, ninguém vai acreditar nessa bobagem, nós não vamos gastar dinheiro para filmar. Bom, não precisa filmar, já está feito na vida real. E aí tem um núcleo importante, que era o núcleo que monitorava o Alexandre de Moraes e outras pessoas, o chamado Núcleo de Inteligência Paralela. Os integrantes teriam feito a coleta de dados e informações que pudessem auxiliar na tomada de decisões do presidente Jair Bolsonaro. Além de fazer o monitoramento do itinerário, deslocamento e localização do ministro do Supremo Alexandre de Moraes e de possíveis outras autoridades da República, com o objetivo de captura e detenção dessas pessoas, tá? Eles faziam o seguinte, monitoravam, informavam-se entre si onde o Xandão estava, por enquanto sabemos apenas do Alexandre de Moraes, porque o objetivo era, quando a coisa der o start, quando o negócio começar, a gente sabe exatamente onde está o Alexandre de Moraes para mandar prendê-lo. Esse era o objetivo segundo a investigação. E aí tem vários prints que saíram lá na documentação de ontem. Esse aqui é um dos principais deles, né? Duas pessoas que se conversam, uma delas é o Mauro Cid e outro deles é o Coronel Câmara, que é um coronel que foi envolvido também no ano passado na CPI do golpe, mais um desses personagens. Eles estão lá conversando e aí o Cid vai perguntando para o Câmara a localização do Alexandre de Moraes. Ele responde, trabalhando nisso. E o Cid pergunta, algo? Ou seja, sabemos onde está Alexandre de Moraes? E aí vejam aqui, ó, isso aqui é uma mensagem encaminhada, ó, quem usa o WhatsApp sabe, está escrito aqui em cima, ó, encaminhado. Viajou para São Paulo hoje, retorna na manhã de segunda-feira e viaja novamente para São Paulo mesmo dia. Por enquanto só retorna a Brasília para a posse do ladrão, que é o Lula, como eles chamavam. Qualquer mudança que saiba, lhe informo. Isso aqui, portanto, é uma mensagem trocada lá em dezembro, 12 de dezembro de 2022, mais ou menos 15 dias antes da posse do Lula. Por que é que eu falo que isso aqui não tem cara de First Mile? Porque o First Mile monitora a localização em tempo real da pessoa. E aqui temos uma mensagem encaminhada para o Mauro Cid que fala da agenda futura do Alexandre de Moraes. Então, claro que a Polícia Federal está de olho nisso, porque isso aqui tem cara de ser agenda vazada de dentro do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não é coisa pouca, não. A coisa estava se fechando de um jeito assustador. Vamos lá, seguindo aqui, general alvo de operação da PF quis dominar a elite do Exército, que seria comandada e seria o tal do comandante do golpe. Isso aqui é uma matéria
publicada lá no iclnoticias.com.br. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse núcleo operacional, onde estão os tanques nas ruas, os famosos tanques nas ruas, pela investigação viriam pelas mãos de Teófilo Gaspar, este personagem que está aqui retratado na notícia do iclnoticias.com.br. Vamos lá para o site GGN do nosso querido amigo Luiz Nassif. Bolsonaro editou o decreto de golpe e apresentou às Forças Armadas, mostram mensagens. Jair Bolsonaro não só sabia da minuta do decreto de golpe de Estado, como editou, pediu para ajustar o texto, estabelecendo a prisão do então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e a realização de novas eleições no país. Essa informação já aparece na minuta golpista apreendida com Anderson Torres, que tratava muito mais especificamente de uma intervenção no TSE, tá bom? E nisso vem toda a questão das fake news em relação a duvidar do processo eleitoral. Vejam como tudo é parte de um processo. Você bombardeia a opinião pública com dúvidas em relação ao processo eleitoral. Fala que a eleição foi fraudada. Quando a opinião pública estiver aquecida sobre esse tema, você faz uma intervenção no TSE, muita gente vai reclamar, mas muita gente não vai reclamar, porque vai achar que é o certo a ser feito. Afasta o Alexandre de Moraes, tem acesso às comunicações dele e promove uma nova eleição no país. Essa é a minuta do Anderson Torres, lá atrás. Os policiais comprovaram a existência de um documento que se transformaria em decreto do então presidente Jair Bolsonaro com medidas de exceção, permitindo a decretação de prisão de autoridades do Poder Judiciário e realização de novas eleições. Segundo a peça judicial, Bolsonaro convocou reuniões com membros do governo e militares para discutir o tal decreto. E aqui está um trecho, então, que foi levantado o sigilo ontem. O referido documento, segundo a Polícia Federal, teria sido objeto de reuniões convocadas pelo então presidente Bolsonaro, que envolveram tanto integrantes civis do governo como militares da ativa. Quanto ao ponto, a autoridade policial destaca a ocorrência de monitoramento de diversas autoridades, inclusive do relator da presente investigação, o próprio Alexandre, no sentido de assegurar o cumprimento da ordem de prisão em caso de consumação das providências golpistas, como salientado pela Polícia Federal. Vamos voltar lá para o iclnoticias.com.br. A PF encontrou na sede do PL um discurso que anunciaria o estado de sítio no Brasil. A Polícia Federal encontrou na sede do PL em Brasília um discurso que seria anunciado a decretação do estado de sítio no Brasil. O documento não está assinado e foi localizado na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal, o PL, do senhor Valdemar da Costa Neto, que, aliás, está preso. O texto diz que o estado de sítio seria necessário, aspas, para a restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil. O documento revela ainda um decreto de garantia e da lei e da ordem. Afinal, diz o documento, diante de todo o exposto e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das 4 linhas, quem falava isso, será? Quem falava essa história de 4 linhas? Era algum juiz de futebol, será? Com base em dispositivos expressos na Constituição Federal de 88, aqui eles falam principalmente do artigo 142, o tal do poder moderador dos militares, que aliás, Lula, vamos fazer uma forcinha aí com o Congresso para mudar esse negócio, esse artigo da Constituição. Já fizeram tanta emenda na Constituição, dá para mudar a redação desse artigo, que é uma porcaria de artigo mal redigido e fica alimentando o golpista? Esse artigo não diz que as Forças Armadas têm o poder moderador, mas os caras entendem e interpretam desse jeito. Dá para mudar esse negócio aí, para acabar de uma vez por todas com essa discussão? Seria bom, né? E aí, diria aqui o documento que foi apreendido lá na sede do PL. Isso aqui é vejam só, porque isso aqui é um tom de discurso. Isso aqui é um tom de discurso. O texto diz o seguinte: declaro o estado de sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia e da lei e da ordem. Isso aqui é o que estava escrito nesse documento que foi apreendido lá dentro da sede do PL, segundo a Polícia Federal, na sala do Bolsonaro. Lá no iclnoticias.com.br ainda a estrutura do PL foi usada para a elaboração da minuta golpista.
Reportagem publicada pela nossa repórter Carla Gamba, que trabalha lá para o site do iclnoticias.com.br. O Alexandre de Moraes aponta que os investigados estavam alinhados com o discurso de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, proferido em 23 de novembro de 2022. Bolsonaro já tinha perdido as eleições nesse momento, quando o partido entrou no Tribunal Superior Eleitoral com um pedido de anulação dos votos de determinadas urnas. A investigação aponta ainda que Valdemar e o PL tinham pleno conhecimento de que havia sido criado uma narrativa de fraude das urnas eletrônicas. Análises realizadas pela PF, incluindo dados telemáticos de geolocalização fornecidos pela Uber, indicam que a estrutura partidária fornecida pelo PL foi utilizada para a atuação do tal do núcleo jurídico dessa organização criminosa. Esse núcleo era o responsável pelo assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica que atendessem ao objetivo golpista do grupo. O endereço ligado ao PL, uma mansão localizada em um bairro nobre de Brasília, ficou conhecida como QG do golpe. Esse núcleo jurídico era formado principalmente pelo Felipe Martins e por mais 3 ou 4 pessoas, uma delas esse padre, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Vou falar sobre ele no N1 também. Vou explicar um pouco mais a história do padre depois, porque aqui no Desperta hoje não vai dar tempo. Então, isso foi encontrado lá. O que é que está em dúvida agora? A defesa do Bolsonaro, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar um vídeo da defesa do Bolsonaro, porque a defesa do Bolsonaro diz que essa minuta golpista encontrada lá na sede do PL não é um documento novo. É o que diz a defesa do Bolsonaro. Não seria um documento novo. O que aconteceu? No ano passado, lembram que pegaram no celular do Mauro Cid uma minuta golpista. Está aqui ela, ó. Isso aqui é a imagem obtida pela investigação da Polícia Federal do ano passado de um documento recuperado no celular do Mauro Cid. Segundo a defesa do Bolsonaro, este documento, depois que saiu a notícia pública disso aqui, os advogados do Bolsonaro mandaram para ele pelo Zap e o Bolsonaro imprimiu este documento na sede do PL para ler o documento. Então não se tratava de um documento que teria partido do zero e que foi lá elaborado do zero dentro da sede do PL. Esse aqui é o que foi apreendido com o Mauro Cid e esse aqui é o que foi mostrado ontem na operação da Polícia Federal. Se nós fizermos aqui uma simples verificação textual, tá? Textual, a gente vê que a princípio, pelos trechos que nós temos, o que a defesa do Bolsonaro diz pode fazer sentido. Nós não sabemos ainda, aliás, teremos a apuração sobre isso no ICL Notícias primeira edição. Fiquem de olho lá. Mas olha aqui, ó, eu peguei ontem, tá no Google, disponível para todo mundo, tá, gente? Isso aqui tá moleza de organizar, ó. Isso aqui é o do Mauro Cid. Pega o texto aqui, ó, aqui do meio, ó. Pegamos esse trecho aqui do meio. Sem dúvida, nesse contexto, a ideia de justiça para o Estado de Direito, biriri, bororó, bororá. Isso ocorre quase sempre em razão da falta de constitucionalidade, notadamente pelo zelo, blá, blá, blá. Tá aqui o texto. Isso aqui, Mauro Cid, ano passado, tá bom? Mauro Cid, ano passado, um documento que nós temos na íntegra. Agora, isso aqui, Polícia Federal, ontem. Isso aqui, trecho lido pela Globo News. Olha aqui, ó. O trecho do meio é praticamente idêntico. Na verdade, ele é idêntico. Já vou mostrar para vocês como é idêntico. A única diferença nesse trecho aqui, porque a gente não tem o documento na íntegra ainda todo, é que no meio de uma frase tem um SIC aqui, tá? Só que esse SIC pode ter sido colocado pelos investigadores. Por quê? Porque fala o seguinte: a sociedade e os agentes públicos, falta um S. Então, como tem um erro de português ou de digitação, o SIC é para indicar que é como foi escrito no documento original. Então, esse SIC aqui não necessariamente é uma edição da turma do Bolsonaro. Isso aqui pode ter sido colocado pela Polícia Federal, tá? Porque o certo seria agentes públicos e não agentes público, né? Mas o trecho, ele é idêntico, este trecho aqui, tá bom? Isso aqui é a defesa do Bolsonaro que vai ter que provar se é ou não. Para facilitar, eu peguei um site lá de comparação de textos, que está na internet, moleza, todo mundo vai pega. Peguei o trecho do Mauro Cid, da minuta golpista que foi apreendida no celular do Mauro Cid, e a tal da minuta golpista de ontem. Olha aqui os trechos, eles são idênticos, tá bom? São idênticos. O que é que a defesa do Bolsonaro fala? Justamente isso, é o mesmo documento, tá bom? Só que, gente, isso aqui
Tudo bem, é importante, daí de repente vai chegar lá na conclusão que não é o mesmo documento, ou o que eu acho que pode ser, né? O mesmo documento com alterações, pode ser também, mas isso aqui não é relevante. Por que não é relevante? Porque há depoimentos no inquérito, inclusive segundo a Polícia Federal, com provas de que o Bolsonaro teria ajudado na confecção e edição dessa minuta golpista. Não importa se ela foi apreendida na sede do PL ou não. Isso é para a investigação, mesmo que a tese da defesa do Bolsonaro prospere aqui e chegue-se à conclusão que tudo bem, a que foi apreendida na sede do PL ontem era a mesma que estava com o Mauro Cid. Mas o Mauro Cid fala que quando se confeccionou o documento lá atrás, o Bolsonaro participou da confecção do documento e editou o documento, inclusive. Então isso aqui passa a ser irrelevante, tá bom? Mas falaremos mais sobre isso no ICL Notícias primeira edição. A gente tem um vídeo do advogado aqui, mas Jimmy eu não vou passar, tá? É um vídeo muito longo, mas basicamente a defesa do Bolsonaro fala isso, que o documento foi encaminhado para o Bolsonaro depois que saiu publicamente em relação ao celular do Mauro Cid. Eu fui lá, fiz um trabalho aqui, que é o nosso trabalho também, a gente tem que jogar com o material que a gente tem e deixar as coisas claras para vocês. Faz sentido o que a defesa do Bolsonaro fala? Pelo trecho que nós tivemos liberado ontem, comparando com o que foi apreendido no celular do Mauro Cid no ano passado, sim, faz sentido. Mostrei aqui para vocês, os trechos são idênticos dos dois documentos. Tem que ver o documento na íntegra, se tem frases diferentes ou não, para a gente tentar entender o que realmente está acontecendo. Vamos lá então. Deixa eu só pegar mais uma coisa rápida aqui, deixa eu ver se foi... Investiga, Michele, PSOL... Um dos alvos... Não, tudo bem. Era outra coisa que eu queria pegar, mas tudo bem. Que é justamente essa parte da investigação que fala que o Bolsonaro fez uma edição nessa minuta golpista, onde se, na primeira versão, que foi redigida principalmente pelo Felipe Martins, ela previa a prisão do Alexandre de Moraes, do Pacheco e do Xandão. E segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro tirou o nome do Gilmar Mendes e do Pacheco e deixou só o nome do Xandão. Então pouco importa se o que estava na sede do PL é ou não, porque esse decreto golpista já está na praça desde o ano passado, desde junho do ano passado, no celular do Mauro Cid, e segundo o Mauro Cid, o Bolsonaro tinha ciência disso, participou disso, debateu essa minuta e ajudou a editá-la, inclusive. Então a defesa do Bolsonaro está tentando pegar ali, claro, o que dá para salvar e vai tentar fazer disso o seu cavalo de batalha. Vamos lá então, nós conseguimos os vídeos, Jimmy? Todos? Então vamos lá. Olha só, o Jornal Globo acaba de publicar agora de madrugada trechos de uma reunião ministerial do Bolsonaro aos quais a Polícia Federal se refere na investigação também. Em reunião, Bolsonaro convocou ministros a agirem antes da eleição. Se reagir depois, vai ter um caos no Brasil. Isso aqui baseou também a investigação da PF. Vamos lá então agora mostrar os vídeos para vocês. Vamos mostrar dois trechos, né, Jimmy, que a gente separou dessa reunião? São dois? Tem mais trechos, se quiser. Tem mais? Tem mais. Tá, mas aqueles dois que eu separei já estão na agulha, então vamos botar esses dois, qualquer coisa a gente mostra mais. Bora lá pro primeiro. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Todos aqui, como todo povo elefante, é algo a perder. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Deixa o Bolsonaro falando, não podemos esperar chegar às eleições, temos que fazer alguma coisa antes. Tá aí, tá dito pelo Bolsonaro, não tem assim dúvida nenhuma, fazer alguma coisa antes. Isso não é uma frase isolada, isso se coloca em todo o contexto da apuração da Polícia Federal, essa frase vai ser colocada no contexto. A defesa que rebole para explicar qual o contexto que um presidente da República fala, temos que fazer alguma coisa antes da eleição. Eu só discordo do Bolsonaro numa coisa ali, que ele fala que todo mundo aqui na reunião dele tem uma inteligência acima da média, vamos discordar nessa aí, tá bom, Bolsonaro? Vamos lá, segue para outro trecho aí, Jimmy. O presidente cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Eles erraram. Para nós foi excelente. Eles se esqueceram que eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. O TSE cometeu um erro quando convidou as Forças Armadas para participar da comissão eleitoral. Termina o Bolsonaro esse trecho do vídeo.
Eles esqueceram que eu sou o chefe das Forças Armadas? Por quê? A defesa do Bolsonaro pode explicar também. Por que o Bolsonaro está ameaçando o TSE dizendo que ele é o chefe das Forças Armadas? Dizendo que alguma coisa tem que ser feita antes da eleição. Que coisa seria essa? Uma festa? Será? Um happy hour? O que seria isso? Uma festa da democracia? Dentro do contexto da investigação, claramente isso se insere no plano golpista e o Bolsonaro está explícito aí. Vídeos, obtidos e publicados nessa madrugada pela coluna da Bela Megali lá no jornal O Globo dessa reunião ministerial. Quem quiser, a matéria está completa lá na capa do jornal O Globo e a gente vai explorar mais isso, inclusive, daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição. Bom, a Polícia Federal prendeu o Valdemar da Costa Neto. Tem mais trechos, tá, gente? São 6 trechos, né, Jimmy? Isso, 6 trechos. São 6 trechos, a gente vai mostrar todos depois lá no ICL Notícias, primeira edição, tá bom, gente? A Polícia Federal prendeu o Valdemar da Costa Neto. Ontem, na verdade, inicialmente fizeram uma busca e apreensão só. O Valdemar da Costa Neto não seria preso, mas encontraram com ele 2 coisas. Primeiro, uma pepita de ouro de pouco menos de 40 gramas, avaliada em mais ou menos 11 ou 12 mil reais pela cotação do ouro ontem. Cada grama de ouro vale mais ou menos R$360, se eu não me engano. Eu dei uma checada ontem nisso. E um revólver, que, segundo a polícia, ele não tinha autorização para usar. O revólver não estaria registrado no nome dele, mas no nome de uma outra pessoa. Então foi preso por isso, foi um flagrante. O Alexandre de Moraes ontem não tinha autorizado prisão do Valdemar da Costa Neto, presidente do partido do Bolsonaro. Ele é investigado porque ele está nessa trama golpista toda, usaram a sede do PL para fazer isso tudo, tal do QG do golpe. Mas chegando lá, encontraram um 38, um revólver 38, e aí o Valdemar da Costa Neto foi preso em flagrante, encontra-se preso até este momento. Bom, ontem eu confesso que eu fiquei assistindo o Jornal Nacional, que foi uma edição que não teve nada demais, porque foi só um resumo do que aconteceu no dia. A gente sempre espera que tenha alguma coisa mais no JN, mas não foi o caso ontem. E aí eu estava curioso para saber se o Jornal Nacional ia ler a palavra cagão, porque o Heraldo Pereira estava apresentando ontem e leram a palavra cagão. Eu fiquei lá na sala, quando o Jornal Nacional leu a palavra cagão, a gente caiu de dar risada lá em casa. Isso aqui é o papel do Braga Neto. O Braga Neto era um cara que participava de um núcleo, segundo classificado pela Polícia Federal, que era o núcleo que tinha por dever organizar e principalmente pressionar os militares que estavam ainda na corda bamba, meio em dúvida se vai ou não vai, pressioná-los para que eles aderissem ao golpe, inclusive usando as redes sociais para ridicularizá-los. E aí a gente vai somando tudo, gabinete do ódio, milícia digital, a produção de dossiês lá que foi identificada na ABIN do Bolsonaro, a gente vai juntando todas essas coisas mentalmente e tudo começa a fazer cada vez mais sentido. É contra, não tá a fim de entrar, não vai aderir, então vamos expor esse cagão, como diz o Braga Neto. Tá aqui, ó. O general Walter Braga Neto, o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa do Bolsonaro do ano de 2022, criticou a cúpula das Forças Armadas por ter rejeitado um plano de golpe de Estado, apontam mensagens obtidas pela Polícia Federal. Eu vou colocar um asterisco aqui, porque cúpula das Forças Armadas, parece que a cúpula toda estava contra. Isso aqui não é verdade. Não é verdade. Temos o general Paulo Sérgio, que era comandante do Exército, cúpula das Forças Armadas, que está implicado nesse negócio todo. O almirante Almir Garnier, que nós já falamos aqui 1 milhão de vezes sobre esse cara, que, segundo vários indícios, inclusive uma reportagem publicada pelo Financial Times no ano passado, tinha dito sim, estava aderindo ao golpe de modo claro. Então, assim, cúpula das Forças Armadas, não. Tinha alguns militares que estavam na corda bamba, alguns. Esse papo de militar legalista para mim não cola, porque militar legalista é o cara que participa de uma reunião, vê que um presidente quer dar um golpe de Estado e denuncia isso às autoridades. Isso é um militar legalista. Os outros, para mim, é militar corda bamba. É militar de conveniência. Fica ali, vamos ver onde é que vai dar, opa, deu certo, tamo no barco. Opa, deu errado, não tenho nada a ver com isso. Isso para mim não é legalista, tá bom? Cada um classifica como quiser. Na minha opinião, tá longe de ser legalista. O alvo das críticas do Braga Neto nesse caso foi Marco Antônio Freire Gomes, o general Freire Gomes, né, que na ocasião era o comandante do Exército. Em conversas no WhatsApp, o Braga Neto encaminhou uma mensagem. Infelizmente, tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo, ou seja, não ter um golpe imediato no Brasil,
é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente, escreveu o Braga Neto. A conversa do general foi com Ailton Moraes Barros, militar preso na investigação sobre a falsificação de cartões da vacina. O Ailton era um dos seguranças do Bolsonaro também, lembram? Barros respondeu para o Braga Neto que deveria oferecer a cabeça de Freire Gomes aos leões. E aqui está a conversa deles, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é o Braga Neto conversando com o Ailton. Estão conversando lá, se encaminhando mensagens e tal. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa do que está acontecendo é do general Freire Gomes, diz o Braga Neto. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. E aí o Ailton responde: então vamos continuar na pressão e se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E aí o Braga Neto responde: oferece a cabeça dele, ponto. Cagão. Braga Neto falando para o Ailton. Cagão. Em frente à residência do general Freire Gomes agora. E aí ele manda uma imagem de pessoas que estariam lá na frente do general Freire Gomes. Ainda o Braga Neto sobre um outro militar, o Batista Júnior, que também não estaria sendo uma pessoa muito aderente ao golpe, digamos assim. Diz o Braga Neto: senta o pau no Batista Júnior. Povo sofrendo, arbitrariedades sendo feitas, e ele fechado nas mordomias, negociando favores, traidor da pátria, daí pra frente, inferniza a vida dele e da família. O Ailton responde com o sinalzinho aquele de amém, né? Porque o pessoal muito por Deus, pela pátria, aquela coisa toda, né? E aí diz o general Braga para o seu tarefeiro aqui, ó. Isso aqui é tudo para fazer montagem nas redes sociais, gente, para ridicularizar esses militares junto à base aquecida do bolsonarismo. Aqui, de novo, aqui entra milícia digital, gabinete do ódio, fake news, montagem, tudo entra aqui. Muita gente fala, ai, que bobagem focar nessas coisas. Então, vocês acham que é bobagem? Se o núcleo operacional do Exército, comandado pelo Braga Neto, para dar um golpe de Estado, estava trabalhando com isso, vocês acham que isso aqui é bobagem? Que isso aqui não influencia a opinião pública? Aí o Braga Neto fala pro Ailton, elogia o Garnier, que era o almirante da Marinha, que já tinha dito sim, vamos lá, golpe, é isso aí que a gente quer, e fode o BJ é o Batista Júnior. E aí, logo em seguida, ele manda uma montagem. Brigadeiro do Ar, Batista Júnior. Cala a boca, Batista. E aí coloca aqui a imagem do Batista comparando aquele humorista, que era o Batista, que era da escolinha do professor Raimundo, lembram? Olha aqui, ó, uma montagem, e aí coloca embaixo, Batista comunista? Isso aqui era para enviar para as redes sociais, Brigadeiro do Ar Batista Júnior, comunista, para queimar a imagem do Batista Júnior, para que ele sentisse a pressão dos bolsonaristas, que era uma pressão muito forte, e aderisse ao golpe. Mais claro do que isso, impossível. Se não acontecer nada com essa gente, eu juro para vocês, que eu vou mudar de profissão e vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Porque se não acontecer nada com essa gente aqui, tudo é permitido no Brasil. Tudo. Isso aqui tá plenamente documentado. Para quem quiser saber rapidamente, quem são os Kids Pretos, que seriam as tropas que seriam organizadas pelo general Teófilo. Os Kids Pretos é um grupo do Exército. Lá no UOL tem uma matéria sobre isso e tem um vídeo bem interessante, Jimmy, da revista Piauí, sobre os Kids Pretos. Quantos minutos tem esse vídeo? Ele é meio longuinho, né? 6 minutos. Vamos mostrar 3 minutos de um vídeo de uma reportagem produzida pela revista Piauí do ano passado. A reportagem da Piauí é super completa, escrita pelo repórter Alain de Abreu, está publicada no site da Piauí. Eles produziram um vídeo para explicar quem são os tais dos Kids Pretos. Essa seria a galera que ia pra rua, tá, gente? Os tais dos tanques nas ruas seria dessa galera. Vamos lá, 3 minutinhos para explicar a matéria do Kids Pretos lá da revista Piauí. Bora lá. Pelo Brasil, né? Brasil. Selva. 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 Os indícios de envolvimento direto ou indireto do Exército Brasileiro no 8 de janeiro estão cada vez mais evidentes. Que não tiraram? Não tiraram o quê? O acampamento? Porque não foi permitido pelo Comando Militar do Planalto. E em um grupo específico do Exército, os rastros são gritantes. Forças Especiais. Forças Especiais. Comando de Operações Especiais, o COPESP. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército.
Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. A atuação dos Kids Pretos engloba ataques a pontos sensíveis da infraestrutura, como torres de transmissão elétrica, pontes e aeroportos. Vale tudo para atingir o objetivo. Qualquer missão, em qualquer lugar, a qualquer hora e de qualquer maneira. Esses são lemas cultuados pelo soldado das Forças Especiais do Brasil. O sonho de Bolsonaro sempre foi ser um Kid Preto. Ele fez a prova de ingresso 2 vezes e foi reprovado em ambas. Mesmo assim, permaneceu sempre próximo dos Forças Especiais. E quando chegou ao poder em Brasília, cercou-se de pelo menos 26 Kids Pretos. Após a derrota nas eleições, os Kids Pretos não deixaram Bolsonaro na mão. Entre dezembro e janeiro de 2022, Brasília foi palco de 2 eventos de natureza golpista, todos protagonizados por civis bolsonaristas acampados em frente ao quartel-general da capital, e todos com digitais de Kids Pretos. No primeiro deles, em 12 de dezembro, dia em que Lula era diplomado como presidente, os bolsonaristas protestaram contra a detenção de um líder indígena e incendiaram ônibus, automóveis e uma viatura do Corpo de Bombeiros, além de tentar invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. A Agência Brasileira de Inteligência detectou que entre os chavantes havia 3 Kids Pretos infiltrados. Segundo um agente da BIM que conversou com a Piauí sob anonimato por não ter autorização da agência para se manifestar, tudo indica que os militares usaram essas indígenas como massa de manobra, já que em alguns casos o Estatuto do Índio atenua a responsabilidade civil e criminal. E, em janeiro, deu-se a intentona golpista, e Kids Pretos não deixaram de se manifestar publicamente. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes, um Kid Preto que dirigiu o setor de logística do Ministério da Saúde no governo Bolsonaro, divulgou um vídeo em suas redes sociais. Quer dizer que eu tô arrepiado aqui. Só acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Pelo Twitter, o coronel José Placídio dos Santos apelou ao general Júlio César Arruda, então comandante do Exército e também Kid Preto. Pediu que se rebelasse contra Lula. De Portugal, o coronel Fernando de Galvão e Albuquerque Montenegro, outro Kid Preto, também tentou insuflar os golpistas. Além disso, os vídeos do 8 de janeiro mostram ações próprias de quem teve treinamento militar. A posse e uso de granadas tipo GL-310, chamadas bailarinas, usadas pelo Exército para treinamentos militares, inclusive nos cursos dos Kids Pretos. As polícias do Senado e da Câmara não possuem esse tipo de granada, nem a PM do Distrito Federal. A ação coordenada para derrubar os gradis, com pessoas empurrando em lugares diferentes ao mesmo tempo, o uso dos mesmos gradis como escada para transitar entre os níveis dos diferentes prédios da Praça dos Três Poderes. A divisão quase harmoniosa dos golpistas em 3 grupos ao chegar à Praça dos Três Poderes. Um grupo vai em direção ao Congresso, outro se dirige ao STF e um terceiro caminha para o Palácio do Planalto. Isso, segundo especialistas, denota planejamento, contrariando a tendência natural de toda a multidão de caminhar unida. A procura imediata por mangueiras de incêndio, que espalham água pelo ambiente e minimizam os efeitos do gás lacrimogênio, o uso de luvas de couro para tirar de volta as bombas de gás, que depois de quente, só podem ser recolhidas com luvas. As convocações dos golpistas antes do 8 de janeiro deram algumas dicas aos manifestantes, mas não recomendaram o uso de luvas. Depois da quebradeira, ainda na noite de 8 de janeiro, quando a PM tentou invadir o acampamento para prender os golpistas, o Exército formou um cinturão de soldados com blindados para proteger os manifestantes. Quando eu olhei para trás, tinha uma linha de choque do Exército montada com blindados e, por interessante que parecesse, eles não estavam voltados para o acampamento. Eles estavam voltados para a PM, protegendo o acampamento. E nos dias subsequentes, a Agência Nacional de Energia Elétrica registrou ataques a torres de transmissão de energia elétrica pelo Brasil. 4 dessas torres foram derrubadas e 16 danificadas. Até hoje, os autores do ataque não foram identificados. Apesar da onipresença no governo e as suspeitas de ações subterrâneas, os Kids Pretos compõem apenas 0,25% do contingente do Exército. Feliz é a nação
que tem umas Forças Armadas e umas Forças Auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. Bom, tá aí, né? Deixamos tocar o vídeo todo porque o vídeo é realmente impressionante. A matéria está publicada pela revista Piauí. Esse seria o grupo que iria para a rua, tá bom? Ah, mas eles são só 0,5% do não sei o que, não sei o que. Gente, tem uma coisa que os Bolsonaro falaram que eles não estão errados, que eu preciso concordar com eles. Para dar um golpe de Estado no Brasil, precisa de um jipe e de um cabo. A história nos mostra isso. A história nos mostra isso. 64 não foi muito diferente não, tá? 64 não foi o exército inteiro pra rua. Basta um grupamento de blindados andar pela Dutra que a coisa escalou. Se com todo esse planejamento que a gente viu aqui, o general Teófilo pegasse esse grupo dos Kids Pretos e colocasse ele na rua, em Brasília, em alguns lugares do Brasil, tava feito. Tinha acabado. Matéria da Piauí espetacular, por favor, quem quiser vai dar uma olhada lá. Vamos lá rapidamente aqui, ó. Isso aqui são trechos da documentação que foi liberado acesso ontem, principalmente que ensejou as cautelares do Alexandre de Moraes. As cautelares são as autorizações para fazer busca e apreensões e prisões. Trecho número 1 sobre Paulo Sérgio Nogueira, militar, general, que era o ministro da Defesa do Bolsonaro. Ainda em sua fala, Paulo Sérgio Nogueira demonstra que trata o Tribunal Superior Eleitoral como inimigo. Em linguagem militar, o Paulo Sérgio Nogueira descreve a estratégia. Isso aqui é uma fala do Paulo Sérgio Nogueira. O que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo, o TSE. Ou seja, na guerra, a gente tem uma linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Fala do militar. Isso aqui. Eu vou romper a linha de contato, vou romper com o inimigo, vou romper essa linha e iniciar a operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Ou seja, quem ia contrastar com o TSE? As Forças Armadas e o Ministério da Defesa, que era comandado por ele, Paulo Sérgio Nogueira. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinhos no processo. Nós quem? Forças Armadas e Ministério da Defesa, para fazer o contraste contra o TSE. Isso é uma ação militar. Fala importante do general Heleno. O que disse o general Heleno nessas conversas com o Bolsonaro, inclusive uma delas, no mínimo uma delas gravada, como a gente acabou de mostrar aqui, um furo de reportagem do jornal o Globo da repórter Bela Megali, publicado nessa madrugada. O chefe do GSI, o general Heleno, prossegue em sua fala e evidencia a necessidade dos órgãos de Estado vinculados ao governo federal atuarem para assegurar a vitória do Bolsonaro. Diz o Heleno, não vai ter revisão do VAR. O VAR é o árbitro de vídeo do futebol. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições, diz o Heleno. Isso aqui é uma fala dele. De novo, vai chegar a um ponto, diz o Heleno, em que nós não vamos mais poder falar. Nós vamos ter que agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Fique claro a defesa do Heleno que explique o que é isso aqui. O que é isso aqui? O que é dar soco na mesa, o que é virar a mesa, o que é agir antes das eleições. Eu gostaria muito de saber, dentro desse contexto todo que a gente está vendo, se o senhor general Heleno, o senhor Heleno, na verdade, porque não é general, não comanda tropa nenhuma, portanto e aliás, para ser processado pela Justiça Civil no Brasil, não é general. Ninguém que é processado pela Justiça do Brasil é general, jornalista, padeiro, médico, é um cidadão. Então o senhor Heleno, eu gostaria de saber do que ele falava aqui quando ele fala em virar a mesa. Vamos lá para um outro trecho importante, separado aqui pelo nosso amado Desperta ICL. Um trecho curioso. Esse aqui é um trecho bom para mandar para os bolsonaristas. Bolsonaro sempre falou que as pesquisas eram fraudadas, certo?
O que é que Bolsonaro falava no íntimo? Isso aqui é uma lição pra gente também, inclusive. Partido político, quando contrata pesquisa, não contrata para se enganar, gente. Partido político, quando contrata pesquisa, quando lê pesquisa para se informar. Se eles não acreditassem nas pesquisas, eles não gastariam milhões de reais com institutos de pesquisa. Eles não são um bando de malucos. Às vezes, só, né? Esses aqui são um pouco. Né? O que é que Bolsonaro falava nas reuniões internas, não para o seu público externo, sobre pesquisas eleitorais? A gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45 e por vezes falando que o Lula ganha no primeiro turno. Diz o Bolsonaro, eu acho que ele ganha sim. As pesquisas estão exatamente certas. Isso aqui é o Bolsonaro falando. Bolsonaro falando. De acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade. Eu vou entrar em detalhes com vocês daqui a pouco. Portanto, o Bolsonaro, no íntimo, não ficava duvidando de pesquisa eleitoral. Aliás, achava que o Lula ganhava. E parabéns, viu, Bolsonaro? Eu tenho que concordar com você quando você está certo. O Lula ganhou mesmo. Bom, rescaldo final de notícias aqui, investigada pela EPF, Michele Bolsonaro viaja para os Estados Unidos e causa desconforto no PL. A Michele nunca está do lado do marido quando a coisa aperta, né? Ô Michele, você não é da igreja? Na igreja, quando vai casar, não fala, né? Como é que é, Jimmy? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Ô Michele, tem que apoiar o marido aí, Michele. Ela pega o maquiador e vai embora, né? O PSOL foi à justiça por conta de um discurso do Mourão, que incitou as Forças Armadas ontem contra a PF. Não vai dar tempo da gente mostrar o vídeo aqui, eu acho que o ICL Notícias primeira edição vai mostrar daqui a pouquinho. O Mourão ontem fez um discurso na tribuna do Senado incitando as Forças Armadas a reagirem contra a Polícia Federal. O nome disso é golpe. Mourão, o senhor até agora está protegido aí pela classe política, né? O Mourão é um cara que conseguiu sair bem dessa história toda. Comparem a história, o arco narrativo do Mourão com o Braga Neto. O Braga Neto sai todo chamuscado, o Mourão sai bem, se elege senador, ele e o Pazuello também saem bem dessa história. Mourão, olha, eu se fosse você ficaria quieto, tá? Vou dar uma dica aqui, fica quieto que é melhor. Eu entendo e tem que aquecer a base bolsonarista, mas seja um pouco mais inteligente, como foi o Tarcísio, o Zema, expresse-se de maneira mais genérica, porque isso aqui pode dar problema, viu, Mourão? A primeira, essa aqui vai passar, não vai dar nada, mas já queimou uma ficha aí. É melhor dar uma cuidada. Bom, uma coisa curiosa que saiu ontem, a Juliana Dalpiva trouxe aqui também, uma coisa que demos muita risada sobre isso ontem. Erro de grafia em decisão substitui a palavra como pela palavra corno. Nas 135 páginas da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram encontrados alguns erros de digitação. Então, várias vezes que a pessoa estava escrevendo lá como a pessoa vai fazer não sei o que, estava escrito corno a pessoa vai fazer, 3 vezes, né? Repórter Carla Gamba, que trabalha também na coluna da Juliana Dalpiva. Nas 135 páginas, a palavra como foi trocada pela palavra corno em alguns momentos, né? E aí ela traz aqui os lugares onde foi constatado esses erros de digitação. Se você quiser rir um pouquinho, a matéria está lá no site do ICL, lembrando, iclnoticias.com.br. Gente, é isso, o programa está acabando, eu quero lembrar vocês o seguinte, 2 coisas importantes. O ICL Notícias primeira edição está começando, vai estar quente, cheio de coisa, e temos a imagem? Então, olha só, no dia 18, né, Jimmy, se eu não me engano, dá uma olhada na imagem, no dia 18 de fevereiro nós vamos ter uma super aula, mais uma do ICL, mais um sucesso do ICL, começando o ano assim, ó, pé na porta, hoje aqui com camisa do Paulo Freire e tudo, com o Renato Freitas. A gente fica olhando muitos exemplos lá de fora, que são incríveis, né? Malcolm X, Martin Luther King e tal. Gente, essas pessoas se fizeram na rua também, se fizeram na militância política. Essas pessoas não nasceram mitos, elas não nasceram ícones. E nós temos aqui no Brasil várias pessoas que estão nessa trilha, e uma delas é o maravilhoso, incrível Renato Freitas. Aliás, conversei com ele na semana passada, estive em Curitiba, tentei encontrar o Renato estava tirando umas férias, merecidas férias, porque é um cara muito atacado. No dia 18 vamos ter aqui a exibição de um documentário sobre o Renato e uma conversa ao vivo dele com o Edu Moreira. Então, para se inscrever, despertaicl.com.br/aula, ao vivo, exclusivo e de graça, mais uma super aula do ICL.
Corre para esse link, faça a sua inscrição, é de graça, coloca seu nome e seu e-mail, tá resolvido. No dia 18 vai receber por e-mail o link para poder assistir essa aula. despertaicl.com.br/aula. despertaicl.com.br/aula. Pega esse link, manda para os seus contatos, espalha pelo Zap, joga na rede social, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Tá bom? É isso, Jimmy? Isso tem mais um recado. Né? Mais um recado. De audiência. Recorde de audiência hoje? 23.900 pessoas. 23 mil pessoas hoje, recorde de audiência espetacular. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí, fora a audiência na Rádio Brasil Atual, na Rádio Heliópolis, na TVT e na TV Quirimurém. Então é muito mais gente do que isso, tá? E gente, não é pouca gente, tá? Um ponto de audiência no Ibope, pra vocês terem uma ideia, se eu não me engano, é 100 e poucas mil pessoas. Tá? Então, se fazer 23 mil pessoas aqui, mais audiência da rádio e da TV, a gente tá batendo de audiência aí com rede badalada de notícia. Não é pouco não, tá? Muito obrigado, compartilhe o programa, amanhã é sábado, aproveite o carnaval, nós estaremos de volta depois do carnaval e agora começa o CL Notícias, primeira edição. É isso. Tchau. A gente adora assistir esses filmes de Hollywood que mostram uma pessoa que não tinha condição nenhuma quando nasceu e lutou contra muitas dificuldades e acabou se tornando uma pessoa muito importante. E a gente esquece que aqui no nosso país a gente tem exemplos que são tão grandiosos e fortes que deixariam qualquer filme desses de Hollywood no chinelo. Talvez para mim o exemplo mais marcante que a gente tenha seja do deputado Renato Freitas, deputado estadual no Paraná. A mãe do Renato veio da Paraíba, passando por São Paulo até o Paraná, em busca de condições melhores de vida. Na sua infância e adolescência, o Renato teve todas as oportunidades para entrar para uma vida criminosa, mas escolheu se formar em Direito, onde se formou como mestre e entrar para a política para denunciar a podridão do sistema de poder brasileiro. Se tornou uma das vozes políticas mais importantes do país e uma voz que mostra para a elite como ela é hipócrita e mostra para a periferia o poder que ela tem. Se você quiser assistir a aula mais reveladora e inspiradora já dada no ICL até hoje, se inscreva para assistir a nossa conversa com Renato Freitas, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É gratuito. E para se inscrever é só clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.